Ezequiel, capítulo 20. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Então eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: Não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que, não profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez, no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso,
também lhes deis estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os instruí na terra que havia jurado dar-lhes. Onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse? Aonde vocês vão? Por isso, o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, ainda assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os seus ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas de todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado diante das nações, por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês, ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul, e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores,
tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão, e todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas.